E aí, people circuncisada do Me Salva, tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo maravilha? Me enrolei. Cara, é aula sobre o Rio Grande do Sul, tchê. E vamos falar sobre o setor primário gaúcho. Adentramos ao lindo território da economia gaúcha. Sim, 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 salabim, bim, bim. Queridões, começamos aí com um perfil, né, do setor rural gaudério, né, do Rio Grande do Sul, principalmente, ou primeiramente, inicialmente, pioneiramente, abordando a questão da estrutura fundiária. Ok, não tá ligado o que é estrutura fundiária? Chuchu, estrutura fundiária diz respeito ao tamanho e distribuição das propriedades rurais em um determinado território, tá? Então, quando a gente fala aí, ó, estrutura fundiária, quer dizer o quê? Cara, onde é que estão as grandes e pequenas propriedades? Como é que se divide essas pequenas e grandes propriedades rurais no Rio Grande do Sul? E a ideia é o seguinte: percebeu o mapa? Variação de cores, muito louco isso. Amarelites, roxites, laranjinha intermediário. O que tu tá vendo aí? Onde é roxo, tu tem um predomínio de grandes propriedades rurais, tem gigantescas propriedades. Latifúndios, popularmente chamados de latifúndios. Onde está em amarelo e yellow, né? Sabe o que é um ponto amarelo na floresta? Um yellowfante. Ah! Tá, enfim, chega de besteira, né? Cara, essa parte amarela, tu tem o quê? O predomínio de ocorrência de um grande número de minifúndios, certo? Então, vamos colocar aqui, ó. Em roxo, o que, que nós temos aqui? Predominam as grandes propriedades, tá? Sobretudo na região da Campanha Gaúcha, essas grandes propriedades, elas estão vinculadas a uma atividade econômica muito característica da região da Campanha, como é conhecida essa parte sul aqui, que é a pecuária. Feito? Tá? Já na parte norte, eu não trouxe o amarelo, nem ia adiantar pintar de amarelo, porque escrever de amarelo aqui para vocês é degradante, não é mesmo? Então assim, ó, vou colocar aqui em verde. Correspondendo à pintura amarela, né, a gente tem a ocorrência de mini fúndios e médias propriedades rurais, certo? Cara, olha só, o detalhezinho aqui, eu tava passando pecuária, eu coloquei aqui, né? Mas nessa parte aqui dos chamados campos em cima da serra, que é a parte mais alta, de maior altitude do Planalto Meridional, né? Ou Planalto Oriente Basáltico, aqui a pecuária também ocorre, hein? Então tu percebe que no Rio Grande do Sul há uma relação muito direta entre grandes propriedades rurais e a atividade de pecuária. Pecuária predomina nessa região, grandes propriedades rurais predominam nessa região. Pecuária em grande quantidade nessa região, grandes propriedades também se destacam. Beleza? Já na região de minifúndios aqui, tu tem uma atividade econômica muito mais vinculada à agricultura, mais precisamente a chamada policultura. Ou seja, uma atividade agrícola mais vinculada ao plantio voltado de diversos gêneros voltados à subsistência, por exemplo, tá? Fechou? Bom, dentro dessa questão aqui da estrutura fundiária, olha só, as propriedades rurais no Rio Grande do Sul, elas se distinguem, né, ou elas mostram, refletem um padrão nacional em que tu tem uma grande disparidade na distribuição, uma grande desigualdade na distribuição das propriedades. Saca só, propriedades até 50 hectares, consideradas relativamente pequenas, né? Em quantidade, elas correspondem a 86% das propriedades rurais no Rio Grande do Sul. Cara, até 50 hectares, certo? Pequenas e médias propriedades correspondem a 86% das propriedades rurais no Rio Grande do Sul. Com mais de 5 mil hectares, correspondem a apenas 2% das propriedades rurais. Cara, as maiores das propriedades, só 2% possuem mais de 5 mil hectares. Ok? Há uma certa lógica. Agora, atenção, senhores passageiros. Prestem atenção no que será dito agora. Cara, essas propriedades de até 50 hectares, elas ocupam
em área, 25%, saca só, 25% das áreas agrícolas do Rio Grande do Sul. A maior parte das propriedades rurais ocupam apenas 25% da área agrícola gaúcha. Chuchuzinho, ó, em área, esses 2% aqui das grandes propriedades ocupam 42%. Praticamente a metade da área rural gaúcha é ocupada, meu Deus do céu, por grandes propriedades. Isso é concentração de terras, meu velho. Isso aqui acontece não só aqui no estado gaúcho, mas em todo o território nacional. É isso que tu tem. Em quantidade, predominam as pequenas, mas em área ocupada, esses caras aqui tomam conta. Certo? Bueno, o que vai acontecer? E tu, dentro do território gaúcho, tu já percebe, né? A maior parte das grandes propriedades estão centradas no sul, principalmente sul, né? Alguma coisa na região central, perdão, e no nordeste do Rio Grande do Sul, tá? Bom, vindo pra cá, né? Para este outro lado, nossa coluna da direita, a atividade agropecuária no Rio Grande do Sul, ela vai ser muito forte, ela corresponde hoje a 8,7% do PIB do Rio Grande do Sul, né? Não é do Brasil, né? Estamos trabalhando com o estado. Então, 8,7% do PIB gaúcho vem da agropecuária. E, cara, o Rio Grande do Sul já teve esse apelido aqui, ó, celeiro do país. Já foi considerado celeiro do país. E te liga, hoje não é mais. Perdeu espaço para quem? Chuchuzinho, perdeu espaço para a região centro-oeste. Há um tempo atrás, algumas boas décadas atrás, talvez até um século, né? Século XIX, tu tinha um ciclo do café lá na região sudeste. Quem é que abastecia a região sudeste de alimentos? Com charque, né? Alimentos agrícolas, gêneros agrícolas. Quem é que abastecia São Paulo, aos trabalhadores da lavoura de café, escravos e depois os imigrantes europeus, lá na lavoura de café em São Paulo? Era esse carinha aqui. Só que o que acontece? A região centro-oeste aparece, ela é colonizada a partir dos anos 60, 70. Produção de soja na região centro-oeste bombando horrores, uma loucura. Soja! Cara, e aí a região centro-oeste começa a produzir em ritmo acelerado. Há uma modernização agrícola aqui e ela se torna a principal produtora agrícola do país. Hoje, o celeiro do país realmente é a região centro-oeste. Estados ali, Mato Grosso do Sul, Goiás, são o celeiro do país hoje. Beleza? Bom, mas aí, voltando à vaca fria, ou voltando ao Rio Grande do Sul, nós temos então 3 tipos de lavoura que, digamos, não vou dizer se opõem, né? Mas coexistem de forma pacífica? Pode ser. Uma é a lavoura colonial, tá? A lavoura colonial corresponde basicamente, deixa eu pegar aqui essa caneta aqui, a lavoura colonial corresponde basicamente àquela lavoura mais tradicional, onde correm minifúndios e pequenas e médias propriedades, tá? Onde tu vai ter policultura, fechou? Policultura, tá? E uma prática agrícola extensiva, mais tradicional, né? Sem aparatos tecnológicos, sem grandes volumes de dinheiro. Então, assim, ó, vou colocar aqui dinheiro, vou colocar aqui, ó, bem miudinho, bem pequenininho, cifrãozinho. Não consegue ver o cifrão de tão pequeno que é, porque não tem muito dinheiro, não. É pequenininho, é pouco investimento. Investe pouco, meu querido, e tu não consegue ter uma produtividade elevada. Lavoura colonial. Onde é que tu encontra esse tipo de lavoura? Na região do Planalto Médio. Essa parte aqui, ó. Fechou? Depois aqui, lavoura empresarial. Aqui tu já trabalha com monocultura. Aqui o troço já é mais moderno. A produção já é mais aprimorada. Ela já poderia ser considerada até intensiva. Fechou? E onde é que tu vai encontrar isso? Cara, por exemplo, né? Algumas propriedades aqui na região da Campanha, porque monocultura, lavoura empresarial, perdão, tu já está trabalhando com o quê? Já está trabalhando com médias e principalmente grandes propriedades rurais. Então, cai para cá, né? Região da Campanha,
parte sul do estado. Aqui, só para pegar um exemplo, o teu dinheiro, né, a gente fazendo a comparação, já é... Opa, falhou. Tua grana já é mais volumosa, já aparece bem, opa, parece bem bonitinho pra ti o cifrão. Que aqui não aparece quase nada. Aqui já tá na tua cara. Pá, pá, dando um tapa na tua cara. Agora o que vai acontecer? Saca só, essa parte da região sul do estado. Chuchu, nessa região sul do estado, tu vai ter monocultura. Dá o exemplo aqui, ó. Rizicultura. Tá ligado? Plantação de arroz. A lavoura de arroz no Rio Grande do Sul é extremamente moderna, né? E vai ter fortes investimentos e, por consequência, grande rentabilidade. Fechou? E o último tipo de lavoura que nós temos aí é a lavoura industrial, mais vinculada à agroindústria. O que é agroindústria, Chuchu? É aquela indústria que vai atrelar o produtor rural a ela. Por exemplo, a produção de fumo no Rio Grande do Sul. Só para tu estar ligado, a gente vai ver isso depois aí na aula. Produção de fumo é mais ou menos aqui assim, ó. Tá? O que acontece? A indústria tabagista, ela vai lá, fornece a semente, ela fornece todos os insumos necessários para o produtor rural cultivar o fumo, certo? Só que esse produtor rural, ele recebe isso da indústria, do setor industrial, de uma empresa tabagista, com uma condição. A produção dele vai ser voltada, vai ser vendida diretamente para essa indústria. É uma relação direta entre o produtor rural e o setor industrial. Então, a indústria fornece todos os insumos para esse cara aqui plantar, ele planta e vende diretamente para essa indústria. Atenção, pelo preço que essa indústria estipula. Não é o produtor rural que exige, é a indústria. E aí, meus caros, quem é que sai perdendo? Esse carinha aqui, o produtor rural. Fechou? Tranquilo? Vamos adiante então. Olha só. Principais produtos agrícolas no Rio Grande do Sul. Cara, começamos aqui e eu sei. Os desenhos não retratam exatamente. Ah, para, o milho ficou legal. Eu adorei meu milhox. Tá? Melhor milho que eu já fiz na minha vida. Primeiro, arroz, tá? Cara, produção de arroz praticamente aonde? Tu pega aqui, ó. Eu vou rabiscar esse mapa aqui, tá bonito, né? Tu vai ver o que vai ficar no final da aula. Arroz. Tá aqui, ó. Pegando essa região que eu tô tracejando de vermelho. Fechou? Então, o arroz aqui, basicamente tu tem... Só um pouquinho. Poxa, falta o uísque para fazer um gargarejo. Cara, arroz tu vai ter nas regiões de menores, de relevo mais plano, região do litoral, sobretudo do litoral sul e região da campanha, tá? Cara, aqui, detalhe, importantíssimo lembrar, primeira lavoura mecanizada do Rio Grande do Sul. Fechou? Lavoura de arroz. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do Brasil. Fica ligado. Cara, é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso. Por enquanto, esses caras aqui são os maiores produtores nacionais de arroz. Depois, vamos trabalhar aqui, ó, com a soja. Tá? Cara, o Rio Grande do Sul aparece como o terceiro maior produtor nacional, perdendo para Mato Grosso, Paraná, e em terceiro vem o Rio Grande do Sul. Fica ligadinho que a soja é considerada uma cultura de verão, né? Reveza com o trigo, trigo no inverno, soja no verão, né? A cultura de soja vai se dar basicamente no centro-norte do estado, tá? Tá em verde, tá vendo? Tá complicando já, né? Não viu nada, aqui, não viu nada. E essa produção voltada à exportação, na forma de grãos, farelo, óleo. Cara, a soja é uma das principais elementos, né, na pauta de exportação do Rio Grande do Sul. Cara, de diversas formas. Grãos, farelo, óleo e por aí vai. Certo? Próximo produto aqui, ó, trigo. Tá? O trigo é considerado uma cultura, fazer a comparação aqui, ó, de inverno. Tá? Reveza então com a soja. Tá? Uma lavoura bem mecanizada vai no embalo da lavoura de arroz. Se a lavoura de arroz for a primeira mecanizada, a de trigo vai ser praticamente a segunda. Onde é que tu vai ter plantação de trigo no estado? Cara, aqui ó, coincide
com a parte norte, né? E aí o trigo é uma planta de clima mais frio. Tu tá trabalhando com o trigo, que é uma planta de clima mais frio e, portanto, precisa ter elevadas altitudes para plantar ele e principalmente no inverno. Tu reveza soja, verão, trigo no inverno. Aqui é o principal produto agrícola brasileiro a ser importado. O Brasil não produz o suficiente para atender a sua demanda de trigo, então a gente tem que importar. Fechou? Próximo produto aqui, milho. Chuchuzinho, aqui tu tá trabalhando. Ah, trigo. Olha só, o Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor. Vem Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Questão do milho. É uma cultura tradicional em alguns locais. Em outras áreas é considerada uma cultura moderna. Cara, aonde que é uma agricultura... Quando é que o milho é produzido de forma tradicional? Quando ele é destinado a subsistência. Certo? Quando é que o trigo é cultivado de maneira moderna? Olha que ponto chegou. Cara, subsistência, alimentação humana, produção tradicional, certo? Técnicas tradicionais, sem grande dinheiro, sem grande mecanização. Produção moderna, fortes investimentos financeiros para produzir o milho para quê? Ração animal. Ração animal. Aí tu investe mais grana. Olha o contrassenso, velho. Eu não sei pra ti, mas pra mim é um contrassenso grotesco, certo? Mas enfim. Onde é que tu vai ter produção de milho no Rio Grande do Sul? Aqui, ó. Parte norte. Por que na parte norte? Principalmente na agricultura tradicional de subsistência, porque aí tu vai ter predomínio de médias e pequenas propriedades rurais, né? Os caras plantam milho para se alimentar e de ração também, porque aqui tu tem o principal principal criação de aves e suínos no Rio Grande do Sul, no Planalto Norte. E aí tu associa a ração animal com aves e suínos. Beleza? E por fim, né? Tranquilo, olha só, milho. Eu tava esquecendo de falar aqui, ó. O Rio Grande do Sul é o quarto produtor, perde só para o Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais e aí em quarto vem o Rio Grande do Sul. E por fim, produção de fumo, tá? Tu tem aqui, ó, produção de fumo. Ela vai ser vinculada à agroindústria, como nós havíamos falado antes, não é mesmo? Agroindústria, certo? O Rio Grande do Sul, o maior produtor nacional, produz cerca de 50% do fumo gerado no Brasil, principalmente aonde? Chuchuzinho, ó, aqui, ó. Nessa parte que eu pintei de azul aqui, que pega a cidade, que a gente chama de Vale do Rio Pardo, né? Pega a cidade de Santa Cruz do Sul, Lajeado, essa região do Vale do Rio Pardo tem a maior produção de fumo do Rio Grande do Sul, destinado basicamente a exportação também, certo? Outra coisa importante aqui, ó, essa produção de fumo, ela tá em queda, chuchu. Consumo de tabaco no mundo vem diminuindo e, por consequência, a produção de fumo no estado também. Só tem isso sendo cultivado no Rio Grande do Sul? É claro que não, né, cara? Saca só outros produtos que nós temos aí, né? Tem maçã, tem uva, tem erva mate. Fica parado aí, folhinha. Olha só, maçã, uva, erva mate. Onde é que tem maçã? Principalmente na região mais fria do estado. Vai pegar aqui, ó, região de Vacaria, né? Uva, vou pintar em Rochites. Cara, região da Serra. Ficou quase igual essas duas cores, né? Perdão. Então aqui, ó, isso aqui vai ser uva, região de Caxias, a Serra Gaúcha, Bento Gonçalves, produção vinícola muito forte, então associa com o cultivo de uva. E erva mate, mais no Planalto Norte, onde tem a vegetação, a mata subtropical, planta típica da mata subtropical. Tá? Vamos fechar nossa aula? Vamos lá, claro, tem que trabalhar com a pecuária, meu galo. Não terminou, não. Dá uma pausa, vai tomar uma aguinha. Tu acha que o quê? Quer moleza? Senta no pudim, queridão. Essa é pecuária, principais produtos da pecuária gaúcha. Saca só, nós temos aí pecuária bovina, ovina, suína e de aves, tá? Produção pecuária. Cara, predominantemente aonde? Na região da campanha. Na campanha, ela é extensiva. Vou colocar aqui, ó, campanha pecuária extensiva. Pecuária aqui, certo?
sobretudo nessa parte sul aqui, região da campanha. Extensiva porque aqui a produção é destinada basicamente à carne. É gado solto, ração natural, o pasto que tu tem aqui, né, a vegetação de campos que tu tem aqui, é isso aí, pecuária extensiva. No norte e nordeste do estado, a pecuária bovina tem uma produção considerada semi-extensiva. Ela já começa a ser levemente moderna. Produção de carne e alimentos, laticínios, né? E aqui no cinturão verde da região metropolitana de Porto Alegre, tu tem uma produção intensiva, tá? Aqui, chuchuzinho, olha só, se aqui a produção é de carne, aqui a produção é de leite, para atender um bom mercado consumidor que tu tem, que é a região metropolitana de Porto Alegre. Então, tá trabalhando com essa região aqui, ó. Fechou? Uma produção mais intensiva, certo? Cara, o Rio Grande do Sul tem o 6º maior rebanho nacional, já foi o maior, perdeu espaço para quem? Região Centro-Oeste, o celeiro do país, o novo celeiro do país, tá? O Rio Grande do Sul tem o 6º maior rebanho nacional. Depois vem para cá, ovinos. Cara, produção de lã, maior rebanho brasileiro de ovinos, Rio Grande do Sul, depois Bahia e Ceará. Aonde tu tem esses ovinos aqui, ó? Na região da Campanha Gaúcha, coincide com a criação extensiva de gado, tá? Região da Campanha. Vou colocar aqui, ó. Campanha Gaúcha, né? E a produção voltada basicamente... Ah, tá aqui, ó. Oh, olha aí, eu tô viajando já, ó. Produção voltada basicamente a lã e carne. Só que tem um detalhe. O que eu quero te dizer é o seguinte: produção de lã, ela vem tendo uma queda em função dos novos tecidos sintéticos que vão sendo criados e tal. A produção de lã vem caindo e a produção agora de carne, ela tá tomando força. Claro, se tu não vai mais criar ovinos para lã, qual é o destino que tu vai dar para esse rebanho? Produção de carne. E essa produção de carne está em expansão. Fechou? E para a gente terminar aqui essa aulinha, longa também, olha só, suínos. Maior produtor de suínos e de aves vai ser Santa Catarina. Olha aqui, ó, os grandes frigoríficos de Santa Catarina estão na parte oeste do estado. A Seara, Sadia, Perdigão e tal, estão aqui na parte oeste de Santa Catarina. E aí tu entende que a maior parte do rebanho suíno e de aves, vou pegar os dois aqui em verde, tá? Vai estar onde? Vai estar aqui, ó, parte norte. Claro, há um vínculo dessa produção aos frigoríficos que tu tem na parte oeste de Santa Catarina. E mais, chuchu, lembra que nós falamos, né? A produção de milho no Rio Grande do Sul, destinada à ração animal, é aonde? Parte norte do estado. Por quê? O milho produzido, então, no Rio Grande do Sul, o milho produzido de forma mais moderna, é para abastecer exatamente esses dois rebanhos aqui, tá? Tanto suínos, agroindústria muito forte, atrelando os frigoríficos ao produtor rural. Suínos e, vou colocar aqui também, ó, e aves. Olha o mexe. Deus o livre. Certo? Santa Catarina é o maior produtor de suínos do Brasil. Depois vem o Rio Grande do Sul. A produção centrada no norte e nordeste do estado, tá? Voltada basicamente à exportação de suínos. E olha que loucura. Produção de aves. Aonde? Norte e nordeste do Rio Grande do Sul é o destaque. Produção vinculada diretamente à agroindústria. E olha que loucura, de novo. Produção voltada à exportação, certo? Então, fica ligadinho. Suínos e aves é muita coincidência. É localização, é características e é o destino da produção da carne. Exportação. Fechou? Amados, prazer em vê-los. Até a nossa próxima aula. Uau, beijo!